Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Mais uma segunda-feira para a gente estudar um pouquinho, ouvir uma mensagem do Evangelho, para nos orientar, para nos instruir. Obrigado pela presença. Vamos relembrar os nossos estudos da casa. Aos sábados temos a evangelização infantil, juvenil e dos adultos, das 9 às 10h30. Estão todos convidados aqui na casa presencial. Às terças-feiras tem um estudo online que a Andréia coordena. Está sendo feito o estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, online. Quem desejar participar é só falar com a Andréia ou com a Tânia, passar o número do telefone, do celular para a gente acrescentar, incluir no grupo. Também todos são bem-vindos. E às quintas-feiras aqui na casa, às 19h30, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Também todos convidados, às 19h30, às 20h30, tá bom? Então, nessa noite, nós temos nosso amigo de Analândia, o Tó, que vem nos falar sobre a felicidade. E aí ele colocou a felicidade, onde, vírgula, a felicidade, uma pergunta. Vamos ver onde a gente encontra a felicidade. Então, para a gente iniciar a noite, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos mentores individuais, agradecer a Jesus, mestre e amigo, que nos exemplificou todas as coisas que precisamos saber para seguir na rota certa, no rumo certo, para a nossa evolução, para a nossa melhora a cada dia. E nós pedimos a esse mestre amigo de amor e bondade que nos ilumine, que nos ampare nesta noite, para que nós possamos aprender as instruções da noite, trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, e principalmente para os nossos atos, esses exemplos, este roteiro, para que a nossa vida siga com mais acerto, para que a gente tenha a consciência daquilo que precisamos fazer para chegarmos um dia à felicidade que todos nós esperamos. Que Jesus esteja conosco, que nos abençoe, nos ampare e que nos intua para que possamos receber a mensagem de hoje com alegria, com gratidão e com confiança, que possamos seguir os passos do Mestre. Que assim seja. Tó? Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos a essa casa que sempre nos abraça e nos orgulha, primeiramente por fazer parte dela, porque a nossa lá nasceu dessa, né? E a gratidão é imensa, porque só existimos porque vocês ajudaram-nos a existir. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de poder compartilhar os ensinamentos de acordo com os estudos que fazemos da doutrina e agradecer à casa pela confiança que deposita em nós para podermos estar aqui tentando aprender um pouco mais como todo mundo aprende. É interessante que
algum tempo atrás, a gente, entre uma palestra e hoje, era procurado por pessoas que tinham certas dúvidas e que a gente procurava, pelo menos eu, fazer a palestra de acordo com a expectativa das pessoas, ou com a curiosidade, ou com a busca que as pessoas tinham. E de algum tempo para cá, o plano espiritual misericordioso que é com a gente, falou assim, quando a gente pede, eles estão se apressando cada vez mais em atender-nos. Se vocês prestarem atenção, todo pedido que você tem feito, de alguma forma chega até você, se você souber reconhecê-los. E ultimamente, eu pedindo muito, eles falaram, primeiramente a palestra é para você, depois para os outros. Então, aquele que fala aqui é o primeiro que ouve, e o primeiro que aprende, e o primeiro que necessita. Porque nós só estamos aqui na frente, como diz o Nilo, porque temos um pouquinho mais de coragem, né, de cara de pau, de estarmos aqui para poder transmitir a mensagem da noite. E essa palestra, ela foi montada sobre um texto que não tem nada de espiritismo, mas tem muita profundidade, para mim, pelo menos quando ali, e passando pela timeline do celular, eu achei interessante. São 6 ou 7 frases de uma mensagem de uma página que chama Pedaços de Mim, e assina Augusto. Tá? Então não é meu, eu só apenas desenvolvi as frases para que a gente pudesse refletir nessa noite a respeito dessa busca que a gente sempre tem como ansiando sempre a felicidade. Tá? E o tema, né, o nome desse trecho chamava Onde a Felicidade? E ele começa no primeira linha falando assim: todos nós passamos por dificuldades na vida. Quem não? Todos nós passamos por dificuldades na vida. E nesse mundo que a gente se encontra, na situação atual que se encontra o planeta, como é possível ser feliz? A gente vê um caos aparente, né, que saltam aos olhos, porque no estágio evolutivo que nós estamos, muito mais nos chama a atenção as notícias negativas do que as positivas. E às vezes parece que o mundo, pessoas chegam para a gente e falam assim, então, é verdade que o mundo está evoluindo, porque eu não estou vendo evolução nenhuma. Parece que as coisas estão involuindo. Mas, como dizia Kardec, é necessário muitas vezes que o mal chegue ao extremo para que a gente possa reconhecer o bem. Se a gente tiver a visão de que de todo mal nasce um bem, talvez a gente acalmasse o nosso coração e responderia para nós mesmos que sim, é possível ser feliz. Não aquela felicidade duradoura que a gente espera, né, a vida inteira desfrutá-la, mas momentos felizes nós conseguimos. Tá? É interessante que na nossa vida nós passamos por dificuldades, né, por tribulações, e de repente elas começam a se ajeitar e a gente passa por um período de bonança, como se diz. E é nesse período de bonança que o plano espiritual nos dá a oportunidade de respirar para poder angariar forças, porque na próxima fase acontecem de novo as dificuldades. Então esse sobe e desce, esse vai e vem, esse leva e traz que existe, é justamente para a gente se movimentar. É justamente para a gente buscar. E é natural que isso aconteça. Porque se nós vivêssemos uma felicidade dessa duradoura, de uma encarnação que perto da eternidade é um dia de serviço, como diz André Luiz, né, a gente ficaria tranquilo sem se movimentar. Tá? Mas muitas pessoas pensam que felicidade é a ausência de problemas ou dificuldades. E quem pensa assim está condenado a passar uma existência inteira sem proveito e sem crescimento algum. A gente vem ao Espiritismo e descobre que toda dificuldade
é oportunidade de aprendizado. Toda dificuldade é um enfrentamento para que o nosso espírito busque os méritos necessários nas soluções dos problemas. Nada é de graça. Tudo você pode pedir. Mas a parte da gente ninguém pode fazer. Tá? Temos que aprender, eu falei aqui em crescimento. A gente tem que aprender que crescer não é evoluir. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Tá, eu estou crescendo, então está ficando maior. Mas eu estou evoluindo, então eu estou ficando, sim, melhor. O Espiritismo, essa doutrina que a gente abraça, não nos fala em salvação, mas sim em evolução. Né, seu Acácio? Apesar da bandeira ser fora da caridade não há salvação, ela está querendo dizer que o único caminho de a gente evoluir é pela caridade. É pensar no outro, é fazer pelo outro. Porque toda vez que a gente faz pelo outro, estamos fazendo a nós mesmos. Fora da caridade não há salvação, porque não há outro caminho para evoluir a não ser através da caridade. Tá? E sendo o Espiritismo o Cristo redivivo, o Consolador prometido, já fomos alertados por ele há 2000 anos, quando ele disse: eu vos dou a minha paz. No mundo tereis tribulações. Se somos seguidores do Cristo e passamos por dificuldades ou tribulações, onde estava a nossa atenção quando ele nos disse isso? No mundo tereis tribulações. Por que que a gente questiona? O pior, por que que a gente reclama tanto? Tá? Porque a gente tem esse feio hábito de reclamar. E quando eu falo de reclamar, eu me lembro do Roosevelt no seu livro Terapia Anti-Queixa, né? Onde ele fala que quando ele vai encerrar o livro, ele aperta a tecla errada e deleta tudo e tem que começar tudo de novo. Para justificar o tema, né? Terapia anti-queixa. Eu não pude reclamar. E comecei a fazer tudo novamente. Lá no começo do livro ele fala assim, olha: quando ouço alguém reclamar que a vida é dura, eu me pergunto, comparado a quê? Porque nós, como disse o Nilo ontem na nossa casa, a gente só aprende por comparação. Por isso que é muito difícil, às vezes, muitas das vezes, é difícil a gente compreender Deus. Comparar Deus com o quê? Se Ele é incomparável. Conseguimos conceber um Deus pelos seus atributos, mas não na sua essência. Então, tudo aquilo que nos é abstrato, nós não podemos comparar, fica muito difícil da gente compreender. Quando alguém diz que a vida é dura, quando a gente diz que a vida está dura, é comparado a quê? Tá? Você já parou para pensar que quando a gente fala isso, como certos lugares do mundo estão hoje? Você gostaria de estar, por exemplo, na Ucrânia hoje? Em Sarajevo? Fiquei pensando esses dias, mais ou menos 10 anos que está a guerra em Sarajevo, né? Crianças que nasceram nesse período não sabem o que é paz. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós temos problemas no Brasil? Muitos. Mas comparado lá, aqui é um paraíso. Então, comparado a quê? Tá? A gente tem duas alternativas. A gente pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. É fato. Mas eu falo para vocês que o dia vai ser o mesmo.
mas o resultado não. Lembre-se dessas duas opções. Eu posso abrir a boca para reclamar ou abrir a mente para aprender. Experimentem fazer isso. Mas vocês já pensaram que se cada vez que sentíssemos vontade de reclamar, achássemos um motivo para agradecer? Como a nossa vida estaria diferente? Como os resultados seriam diferentes? Porque quem não tem gratidão, as coisas que tem, ou as situações que vive, ou as pessoas que o rodeiam, não vai ter nada na vida, porque ela sempre vai estar insatisfeita. Porque ela está sempre colocando condições para ser feliz. E todo mundo que coloca condições, toda vez que ele alcançar uma condição, ele vai achar que ele não está feliz e vai colocar outra condição. Então vamos agradecer mais. Quando a gente fala que o universo conspira a nosso favor ou contra nós, é que tudo aquilo que eu faço ou desejo retorna para mim. Se eu sou uma pessoa positiva, coisas positivas vão acontecer na minha vida. Se eu vou ser uma pessoa que dou alguma coisa a alguém, com certeza vai retornar para mim. Francisco de Assis já falava, né? É dando que se recebe, não é o contrário. Então, toda vez que a gente tiver uma vontade de reclamar, procure um motivo para agradecer, porque nós temos muitos motivos para agradecer. A começar pelo dia, falar, Deus esqueceu de mim. Você acordou. Você tem uma nova oportunidade de poder fazer melhor do que ontem. Você respira, a gente não percebe tudo que aquilo que é de graça que nos mantém vivos. O funcionamento dos órgãos, quando a gente permite que eles funcionem bem, né? Porque a maioria das vezes a gente bagunça bastante, né? De um corpo que é um instrumento pelo qual o espírito vai evoluir, que é o instrumento do espírito. Essas concessões que Deus nos dá todos os dias, nós esquecemos facilmente, porque não é palpável, porque não é material. Mas pensem bem que hoje todo mundo acordou e hoje todo mundo está aqui hoje à noite. E sabe por que vocês estão aqui hoje à noite? Porque se tiveram a vontade de sair da casa, da zona de conforto de vocês, está aqui para poder aprender alguma coisa. Aqueles que estão na live também estão assim. Mas quando a gente está junto aqui, trocando energias pelas quais nós saímos daqui melhores do que quando entramos, quando nos sustentamos na crença que nós abraçamos, nós saímos mais fortalecidos. A casa que é preparada, que o plano espiritual prepara para receber cada um aqui, sabendo da necessidade de cada um, e dá na medida certa que a gente necessita, não como a gente queria, mas como a gente necessita. Se a gente soubesse, tem uma frase que estava passando ali agora, se a gente soubesse a proteção que nós temos em torno de nós, nós nunca duvidaríamos da nossa capacidade. Tá? Eu estava assistindo um vídeo esses dias, eu acho que todo mundo já assistiu, daquelas pessoas que enxergam, colocam um óculos especial e enxergam as cores pela primeira vez. Vocês já viram? É fantástico. Tá? Emociona. Mas interessante que a medicina descobriu que existe uma doença congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela, que se chama acromatopsia, onde a pessoa nasce sem enxergar as cores, ou seja, só enxerga em preto e branco. E com a ajuda da tecnologia, com esses óculos, eles conseguem pela primeira vez enxergar cores na situação da vida delas. Quantas vezes? Essa pergunta para todo mundo refletir, porque a gente aqui não está cobrando nada de ninguém, não falando nenhuma novidade. Apenas a gente convida todo mundo a refletir. Essa é uma pergunta. Quantas vezes nós, que temos a oportunidade de ver o colorido da vida, fazemos nossos dias cinzentos? Porque depende de mim a lente que eu quero colocar de manhã para enxergar a vida.
de mais ninguém. Tá? A segunda frase do texto é: para alguns falta o pão na mesa, a outros a alegria na alma. Quantas pessoas que buscam tantas coisas para preencher um vazio que nada preenche. A gente encontra muitas pessoas no nosso caminho, inclusive muitas vezes nós mesmos. Esse consumismo muitas vezes exacerbado, né? Fora de controle. A gula muitas vezes que a gente busca para preencher alguma coisa e nada preenche. Famintos da alma, né? O Rossandro fala que nós vivemos uma geração de zumbis, uma grande maioria da população. Por isso que as séries de zumbis fazem tanto sucesso, porque as pessoas se identificam facilmente com elas. Pessoas que passam como se fossem autômatos, colocando a vida no automático, sem perceber as coisas que acontecem com ela, buscando muitas vezes coisas que elas nem mesmo sabem, porque nem sabem a direção e nem sabem o que buscam. E ele fala assim, uma coisa muito triste, que muitos espíritos, eu já falei isso aqui, que muitos espíritos que reencarnam sobre a Terra, ao voltarem para o plano espiritual, nem perceberam que haviam reencarnado. Olha que coisa triste. Agora eu vou falar uma coisa mais triste. E se formos nós? Perdeu uma oportunidade tão grande. A Lô Dutra Dias fala assim: o plano espiritual está tão interessado que você aproveite essa oportunidade, que está dando todos os apoios necessários para que você volte melhor para lá, porque lá está uma fila tão grande para poder voltar para cá, então não perde essa oportunidade. Porque se você voltar para lá sem aprender nada ou sem evoluir, você vai lá para o fim da fila. Não valorizou aquilo que você tem, não é Deus que castiga. É a tua consciência que vai acusar a oportunidade perdida e vai te colocar no lugar necessário em que você vai se afinizar. Então aproveita a oportunidade. E Jesus disse, ele começou: eu vos dou a minha paz, no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo. Ânimo vem do animus, do grego, que significa da alma, como cordes do coração. Você tem que ter um ânimo da alma, não esse ânimo meia boca, que às vezes a gente tem, que é apenas uma empolgação, mas um ânimo da alma. Há um provérbio árabe que diz assim, uma boa palavra é um santo remédio, mas um coração abatido seca até os ossos. Pensemos o que estamos fazendo com a palavra e com o abatimento que muitas vezes nos pega. Porque é comum hoje a gente acordar de manhã abatido pelas próprias vibrações do mundo. Mas a responsabilidade de não deixar abater-se é nossa. A escolha é nossa. Sempre nossa. Né? E lá na Gênese, no início da Gênese, Kardec nos afirma que todo espírito, do inferior ao superior, tem condições de ser feliz, não importando as circunstâncias. Ou seja, dentro do lugar que ele se encontra, com as condições que ele tem, é possível ser feliz do tamanho da felicidade que cabe dentro daquele lugar. Não vai ser a felicidade completa, mas vai ser uma felicidade relativa ao lugar que ele se comporta. Do inferior ao superior. Todo espírito. Né? Mas aquele hábito de reclamar, eu estava conversando agora há pouco justamente isso. Nós temos um calendário oficial de reclamações. Quer saber? Começa as temporadas de reclamações.
Janeiro. Nossa, esse mês tem 60 dias, não passa. Fevereiro, barulho do carnaval, eu não suporto o carnaval. Março, Páscoa, onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar ovo de Páscoa? Né? E assim por diante. Junho, nossa, que frio. Setembro, que calor. E nós temos esse hábito de reclamar. Né? Então, se a gente quer resultados diferentes na nossa vida, é preciso fazer coisas diferentes. O Evangelho, do começo ao fim, é um convite a esse fazer diferente. É um convite à renovação. Aliás, é o nosso manual de instrução. Uma vez falaram para mim que tudo que você precisa, você encontra no Evangelho. Eu falei, impossível. Dor de dente? Falei, está lá. Unha encravada? Está lá. E você busca, você acha. Ah, mas como eu acho? Gente, pega o Evangelho e abre e vai cair na mensagem certa que você precisa. Por qualquer dificuldade que você esteja passando. Porque o teu anjo da guarda fica constantemente com você. A não ser que você queira ser rebelde o suficiente para ele poder se afastar, mas não te abandona. E ele cochicha no teu ouvido, vai lá, ó, tá lá. Eu me lembro de um caso em que a gente pede orientação ao plano espiritual e muitas vezes os amigos enviam essa ajuda através de outras pessoas. E eu estava fazendo uma palestra lá em Analândia e entrou uma moça nova que foi convidada por uma pessoa da casa. E conforme eu fui fazendo a palestra, entrou ela e o marido. E conforme eu fui fazendo a palestra, o zoinho dela começou a regalar assim. Até a ponto de quase estourar no fim da palestra. Quando acabou a palestra, ela foi cobrar a amiga dela que chamou-a para assistir a palestra. Ela falou assim, por que você foi falar da minha vida para ele? Porque tudo que eu falei serviu para ela. Então, provavelmente, e nunca mais voltou na casa, hein? Olha que interessante. Porque muitas vezes os amigos, o plano espiritual utiliza das pessoas à sua volta. Você está precisando de uma ajuda? Vai lá que ele vai falar aquilo que ele precisa para você. Aí você chega lá e se assusta, porque é um confronto de realidade que você mesmo não admite. Mas ela prestou atenção naquilo que estava ferindo, mas não na solução que ela procurava. E é um fato. Aconteceu. E a gente fica assustado muitas vezes, porque o Espiritismo é bonito. A gente se entusiasma quando entra. Mas quando ele fala e transfere toda a responsabilidade para a gente, o pessoal vai embora, viu? Porque a gente não tem quem culpar, né? Como é difícil assumir responsabilidades pelos nossos atos. E como é libertador saber que depende só de você. Reclamar ou aprender? Você decide. Bom programa esse. Né? A gente tem que pensar nisso. Né? Muitos lutam para sobreviver. Outros são ricos, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Eu vou citar aqui um caso. Quem leu Paulo e Estevão? Alguém já leu? Recomendo. Leitura, que eu estou na terceira vez, agora que eu estou compreendendo um pouquinho o livro, né? Porque ele nos coloca exatamente no lugar que nós deveríamos estar, não aquilo que a gente pretende ou acha que deve estar. Porque quando você vê a benevolência daqueles personagens, principalmente de Estevão, né? Paulo é depois, lá ele era Saulo ainda. Quando você vê Estevão, você fala, gente do céu, eu estou gatinhando mesmo, né? E lá, no livro Paulo e Estevão, Saulo, antes de Paulo, ele ficava intrigado quando via naqueles que ele perseguia por serem cristãos, que mesmo diante das perseguições, das condenações e flagelos, traziam uma serenidade, uma paz no olhar que ele,
mesmo sabendo tudo que sabia, tendo toda a riqueza que tinha conquistado, todo o poder, jamais conseguiram encontrar. São daquelas pessoas que são ricos, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Né? Ele encontrou no caminho de Damasco a semente que Estevão plantou no seu coração, no momento da morte de Estevão, que foi ele que provocou. Juntamente com Abigail, a irmã de Estevão, que era o grande amor da vida de Saulo, quando Estevão olhou para ele e falou assim: eu te perdoo. Abigail, cuida bem desse homem, seu coração é bom. E desencarnou. Aquela semente do perdão que Estevão plantou no coração de Paulo começou a frutificar no momento da estrada de Damasco, porque estava germinando no seu coração. Outra frase: não adianta dominar o mundo lá fora e não dominar o mundo interior, o enorme território da sua alma. O maior território, o melhor território da nossa alma é dentro de cada um de nós. Tá? Jung tem uma frase que eu gosto muito e que faz muito sentido, que ela fala assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Se você quer despertar, olha para dentro. Não olha para fora. Né? Aí vocês vão falar assim: o cara vem de novo com a questão 919. Porque eu sou fã adepto dela. Tá? Eu acho que quando a gente começar a responder a questão 919 do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo, a gente vai compreender toda a filosofia do Livro dos Espíritos e todas as obras básicas e o sentido da vida. Mas é preciso começar por nós. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente teria que inverter. A gente tem que amar a nós para poder amar o próximo, para poder amar a Deus. Porque se eu não me amo, eu não amo o próximo. E se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Porque como eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo um dos seus filhos e nem a mim mesmo? Conhece-te a ti mesmo. Muitos, né, buscam as grandes lideranças, mas se esquecem que para merecer o muito é necessário começar no pouco. Tem pessoas que querem administrar uma multinacional, mas não conseguem administrar um lar com 2, 3 pessoas. Haroldo fala assim, muito duro, que ele fala assim: se você ganhar o mundo inteiro e não aproveitar com a sua família, você perdeu uma encarnação. Existe uma frase que me assusta, que fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Questão de valores, questão de direção, questão de, economicamente, custo-benefício. Tá? Eu pergunto para vocês, aonde estão os grandes imperadores da história? O mundo esqueceu. Mas o Cristo que morreu na cruz, alguém se esquece? São lições que nós temos que observar para poder aprender. Né? As nossas emoções, para se tornarem sentimentos e mais tarde virtudes, têm necessidade de treinamento, de domá-las, um pouco de cada vez, nas pequenas coisas. Há um vídeo curto que se passa aí na internet, em que o diálogo é mais ou menos assim. É um menininho e uma borboleta. E a borboleta chega para ele e fala: ainda está triste? E ele responde: sim. Segue em frente, diz a borboleta. E ele pergunta: de que lado é em frente? E ela responde: para dentro.
Se a gente começar a analisar a expansão que nós tivemos quando criados simples e ignorantes, iludidos pelo mundo, a viagem agora de retorno é para dentro de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa centelha divina habita cada um de nós. Jesus já afirmava: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque a viagem agora é para dentro. Não é pela ilusão do mundo, mas pelo despertar de cada um. Tá? Outra frase. De que adianta ser um gigante da ciência, mas um frágil menino que não consegue navegar nas águas da emoção? Divaldo nos conta que quando teve os contatos com a mediunidade, que ele não sabia trabalhar, ele fala assim que quando ele ia a um aniversário, ele festejava mais que o aniversariante. E quando ele ia a um velório, ele chorava mais que a viúva. E ele não sabia. Como que eu faço para que isso não aconteça? E Joana fala para ele: busca analisar o que você sente, aquilo que é seu, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Para você poder separar aquilo que é seu daquilo que é dos outros. Para você que possa ter a empatia de sentir, mas necessariamente não precisa sofrer junto, ou exaltar-se junto, mas estar na medida certa do equilíbrio para poder ser um instrumento de ajuda. Porque você já imaginou você sendo um bobeiro, se afogando, ficar desesperado também para ajudar alguém? Os dois morrem afogados. O conhecer-se a si mesmo é justamente isso, saber das nossas emoções, de onde nascem, de onde brotam, por que brotam, para poder a gente domá-las. Isso é transformar o homem velho no homem novo, que é o convite do Evangelho, que o Espiritismo repete cada letra. Tá? E Paulo, no livro Paulo, Apóstolo de Cristo, alguém já assistiu também? Recomendo. Filmaço, né? Onde num diálogo que ele tem sentado no jardim, onde ele estava preso, juntamente com Maurício, que era o prefeito dessa prisão e dessa cidade, Maurício pergunta a ele: como eu faço para acreditar nesse Deus que você acredita? Se eu acreditar, eu serei salvo? Ele fala: eu rezo para você todos os dias, para que você um dia consiga encontrá-lo. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Você já velejou, Maurício? Ele falou: já. Imagina você no seu veleiro, naquele mar onde você estende a mão e recolhe um pouco de água. Aquela água que escorre pelas mãos é que o homem tenta reter. É a vida do homem que ele tenta reter. Tudo aquilo que escorre e o universo e o mar inteiro é o Cristo. Eu vivo por esse mar. Porque morrer é lucro, viver é Cristo. Diálogo muito fascinante, aliás, o filme inteiro fascinante. Tá? Outra frase: quando a humanidade aprender a amar, derramará lágrimas de alegria. Quando a gente fala que doutrina espírita é estudo, muita gente torce o nariz, porque compara muitas vezes a escolaridade que a gente teve durante a infância, durante a adolescência, até se formar. Mas se a gente não estudar, a gente nunca vai aprender a conhecer um pouco mais. Porque o conhecimento nos liberta. Há um filme que se chama O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, né? Onde ele está preso ali injustamente. E o senhor que está na cela dele falou: se você me ajudar a cavar esse túnel, eu vou te dar uma coisa que você jamais alguém vai tirar. Ele fala: a minha liberdade? Ele falou: não, a sua liberdade qualquer um pode tirar. Eu vou te dar conhecimento. É a bagagem espiritual que a gente leva. E através do conhecimento a gente começa a compreender tudo aquilo que a gente ainda, por ignorância, não compreende.
Einstein falava que o universo de cada um é o tamanho do seu conhecimento. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Quer ampliar o teu universo? Amplia o teu conhecimento. Tá? E a gente aprende através dos estudos essa satisfação de praticar a caridade e de fazer o bem. É essa satisfação íntima que cada um traz, que o conhecimento nos revela através dos atos e não apenas da teoria, que a gente vai encontrar esses pequenos lampejos de felicidade que é possível, sim, dentro de um planeta de provas e expiações. Porque a gente vem aqui e fala planeta de provas e expiações, fica uma coisa pesada. Gente, o mundo é bonito, apesar de ser um mundo de provas e expiações. Basta olhar em torno. Abre a janela. Tá? Há um estudo na medicina de um hormônio que chama-se ocitocina. Alguém já ouviu falar? A ocitocina, ela é produzida no nosso cérebro e derrama pelo nosso corpo toda vez que a gente tem um prazer interno, o prazer de ajudar alguém. E é um vídeo, um podcast falando a respeito de um rapaz que ele estava numa cafeteria e entram duas senhorinhas e ele fala assim: olha, eu vou pagar um café para aquelas duas senhoras. E elas se sentam, ele chega perto, ele fala assim: eu paguei o café de vocês já, porque a senhora me lembrou muito a minha mãe, que desencarnou há um ano. E a senhorinha se levanta, o abraça comovidamente, ela fala: muito obrigado, porque faz uma semana que eu perdi um filho da sua idade. E nesse abraço, vocês imaginam o nível de ocitocina que deve ter dentro deles? Um simples ato. A gente vai desencarnar e vai descobrir que o universo é feito de física e química. Tudo está dentro da gente. Basta a gente ativar o lugar certo. Mas quem criou tudo? O cara que sabia disso, né? Tá? Termos a consciência de que tudo que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. Aí está o princípio da compreensão e da verdadeira indulgência. Tudo que eu faço ao outro, grava-se no meu perispírito. Por isso que Jesus falava não julgar. Porque nesse momento você está sendo o juiz e o carrasco. E na lei de Deus não existem dois pesos e duas medidas. Tá? Outra frase. Sentirá não pelas guerras, mas pelas injustiças. Nós vivemos num mundo de regeneração, num mundo de provas e expiações, onde o próximo passo é a expiação. Ou seja, para entender melhor, tudo que aqui é regra, lá vai ser exceções. Se o mal aqui hoje parece ser uma regra, lá vai ser uma exceção, não que vai deixar de existir. Mas os amigos nos alentam que a dor não vai ser mais aquilo que nos impulsiona para aprender. Olha que bom. Tá? Existe um trecho do livro de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que fala assim: hoje é o dia mais feliz de nossas vidas, caro Sancho. Os nossos maiores obstáculos, a nossa própria indecisão. O nosso maior inimigo, o medo dos poderosos e de nós mesmos. A coisa mais fácil é nos equivocarmos. Madre Teresa fala que a coisa mais fácil do mundo é errar. E ele fala aqui que a coisa mais fácil é nos equivocarmos. Os defeitos, a coisa mais perigosa, mais destrutiva, a mentira e o egoísmo. Tanto que quem lê o Inferno de Dante vai ver que na pirâmide dele, o pecado mais cruel está lá na ponta, que chama-se a mentira. A mais destrutiva, a mentira e o egoísmo. Os defeitos mais perigosos, o orgulho e a amargura. As sensações mais agradáveis,
Prestem atenção. O esforço de boa consciência para ser melhor sem ser perfeito. Acima de tudo, a vontade de fazer o bem e combater a injustiça, aonde quer que estejam. Dom Quixote. Podia falar Allan Kardec? Tá? Tá acabando, tá? Outra frase. Aprenderá que não encontrará a felicidade mesmo que percorrer todo o universo. No livro O Grande Panda e o Pequeno Dragão, há um diálogo que eles falam assim: o que é mais importante? Perguntou o Grande Panda. A jornada ou o destino? A companhia, respondeu o Pequeno Dragão. As pessoas que nos cercam são as pessoas necessárias para que a gente possa evoluir. E a gente fala, parente não devia existir, né? Assim que a gente fala. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo para podermos evoluir. E reclamando, nós perdemos a oportunidade. Quando a gente voltar lá, falar reclamar, falar, mas você que pediu. Tá? Quando a gente passa a timeline do nosso celular, o Sandro Klinger fala assim que precisa apenas de 12 segundos para a gente começar a produzir o hormônio da depressão. Porque a vida dos outros é perfeita, a nossa não. Prestaram atenção? Quanto tempo demora quando a gente fica ali vendo a vida dos outros passar e a gente esquece da gente? Que a vida do outro é perfeita, a gente não. Mas quando a gente estiver lá na frente, relembrando as dificuldades que nós passamos, de quem a gente vai lembrar nesses momentos? Das pessoas que tinham a vida perfeita ou aquele que estava ao nosso lado nos apoiando? Custo-benefício, mais uma vez. Estamos falando de economia hoje. Tá? E quem se encontra conosco na caminhada? A felicidade não é a meta a ser alcançada, mas o caminho a ser percorrido. Nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas com a fatalidade de nos tornarmos perfeitos e felizes. Se existem duas fatalidades que pode se chamar de fatalidade e realmente são, é que nós seremos perfeitos e seremos felizes. Então, ao invés de buscar a felicidade, procura vivenciá-la e observá-la no caminho que a gente percorre. Tá? Fatalmente a gente vai atingir a felicidade. Tá? Jesus falava, a felicidade não é deste mundo. Mas, é possível ser feliz nesse mundo? Claro que é. Dentro de uma relatividade. Mas eu vou dar uma receitinha para vocês. Tá? Quem gosta de receita, é fácil. Há no Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, na questão 922, uma fórmula da felicidade que é comum a todos os espíritos. Quer gravar? Tem caneta? Procura 922. Felicidade é igual a CT mais PN mais FF. Traduzindo, felicidade é igual a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Perguntaram uma vez ao Chico qual era a pessoa mais rica do mundo. Ele respondeu simplesmente, aquele que tem menos necessidades. Tá? Então, a fórmula da felicidade é essa, está lá no Livro dos Espíritos, questão 922. Porque uma coisa que pode ser feliz para mim, para o outro não serve. Então ele fala, é comum a todos os espíritos. A consciência tranquila do dever cumprido, a posse do necessário e a fé no futuro, coisa que nos falta. Muitas das vezes. Não é? Aí ele termina, segundo o parecer dele, a mensagem falando assim: a felicidade Deus escondeu em um lugar que ninguém pensa em procurar, ou seja, dentro de si mesmo. Né? Tudo está dentro de nós, em germe,
prontos a brotar quando decidimos buscar com uma vontade firme. Porque às vezes a vida está esperando nós darmos o primeiro passo para nos mostrar o caminho. Uma vontade firme. Tá? Então a gente tem que começar a decidir. Eu fiz uma palestra a respeito de coragem há um tempo atrás e me surpreendeu a descoberta que eu fiz que coragem é importante, sim. Mas mais importante do que ter coragem é ser ousado. Porque não adianta você ter a coragem. Mas se você não ousar usá-la, ela vai ficar como um enfeite. Ousemos mais. Não tenhamos medo de errar. Porque a experiência é feita de tentativa e erro. Se não fosse assim, Thomas Edison, depois de 2.000 tentativas de acerto, perguntaram para ele, você não vai desanimar? Ele falou, não, estou mais perto de acertar. Não foram 2.000 erros, foram 2.000 tentativas de acerto. Se não fosse ele, nós estávamos no escuro. Ou alguém teria inventado no lugar dele. Mas ele persistiu, porque ele foi corajoso, porque ele ousou, porque ele merecia, porque ele se achava merecedor. O que muitas vezes nós não achamos quando pedimos alguma coisa. É por isso que Zaqueu, quando subiu na árvore daquele tamanhinho, sendo um cobrador de impostos, falou, Senhor, vai até a minha casa, e Jesus foi. Porque ele fala, eu sou merecedor, eu mereço. E a gente se acha um lixo às vezes, né? Essa semana nós recebemos uma comunicação de um espírito falando assim, gozado, a gente foca tanto nas falhas que nós temos, e esquecemos da bagagem enorme de virtudes que já acumulamos. Valorizemos isso, tá? Eu vou copiar o Acácio, mas não com a beleza que ele faz as coisas, que eu descobri um poema de Vicente de Carvalho, de 1917, sobre a felicidade. E eu vou encerrar a minha palestra hoje com o poema, lembrando sempre que tudo que eu falei aqui é apenas material para cada um refletir. A fórmula eu já dei, tá? Então é para cada um refletir, ninguém está exigindo nada de ninguém, cada um está num estágio evolutivo e eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. Nesse poema, Rosalba Saraiva, que era um crítico da época, se expressa assim sobre ele, e sobre o poema e sobre o poeta. Nenhum poeta moderno, naquela época, ousou afirmar que a tal felicidade é processo, é caminhada, é a simplicidade da ingênua busca, é o esperar pela festa e não o evento em si. É o ritual de acordar todos os dias, correndo atrás de uma força invisível que está exatamente ali, dentro de cada um. E o poema é o seguinte, Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrasa ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas aonde pomos, e nunca pomos aonde estamos. Muito obrigado.